Queria ler com vocês o Salmo 57. Se você puder abrir a sua Bíblia no Salmo 57. Salmo 57, ele diz assim: Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo a Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Pausa, Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, sua língua é espada afiada. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Preparam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Acorde, minha alma. Acordem harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, e a tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Em nome de Jesus, papai. Esse salmo ele nos mostra o quanto Deus tem misericórdia da nossa vida, o quanto Deus tem cuidado de nós. E o salmista aqui, ele fala que ele engrandece, louva a Deus, ele presta um culto de louvor a Deus, pela misericórdia que Deus tem para com ele. O salmista também fala aqui dos inimigos e das armadilhas que estão preparadas contra nós nos dias que nós estamos vivendo. E você vê como a Bíblia ela é tão atual, e ainda tem gente que acha que a Bíblia precisa ser atualizada. Hoje, nos nossos dias, nós estamos vivendo tempos em que nós temos inúmeras armadilhas preparadas contra nós. E agora, cada tempo que passa, nós vamos ficando mais pressionados, mais rodeados de armadilhas, de coisas que nos levam a cair. As más notícias, as mentiras que são propagadas pela internet, que a gente mesmo às vezes passa para frente sem saber se é verdade ou não. As coisas ruins, as notícias ruins. A gente pode ver que é interessante como as pessoas só passam para frente coisas ruins. A gente não vê muita notícia boa, a gente não vê muita gente falando de coisas de Deus. A gente vê muita notícia ruim, muita coisa que é mentira, muita coisa que é justamente para pegar a nossa mente e colocar medo, colocar ansiedade, colocar aflição, colocar tudo aquilo que não provém de Deus. E isso nos leva, inclusive, a duvidar de Deus. A situação que a gente passa, às vezes leva a gente até a duvidar que Deus está cuidando de nós.
E o salmista aqui, ele fala que Deus tem misericórdia da nossa vida, que nós estamos escondidos nos céus junto com Deus. O salmista fala que dos céus Deus nos envia a salvação, que Deus põe em fuga os que nos perseguem, que Deus envia o seu amor e a sua fidelidade sobre a nossa vida. Então, o salmista está nos mostrando aqui o quanto Deus quer nos salvar, o quanto Deus quer cuidar de nós, o quanto Deus quer que nós tenhamos uma vida plena, que a gente não deve ficar preocupado com as coisas desse mundo, com aquilo que está sendo falado, com aquilo que está sendo noticiado. Esse salmo ele nos mostra o quanto Deus trabalha na nossa vida para que a gente não tenha medo, para que a gente tenha fé e confie em Deus. E a gente pode ver nós mesmos, a nossa família, ela é testemunha viva de que quando nós buscamos a Deus, quando nós estamos diante de Deus, quando nós estamos buscando a face de Deus, as bênçãos continuam acontecendo nas coisas, nas menores coisas, nos detalhes. As coisas não faltam para nós, as coisas vão se encaixando, vão entrando nos eixos. Então Deus vai nos mostrando que Ele está cuidando de nós. Mesmo quando nós talvez não o ouçamos assim verdadeiramente, mas Ele está constantemente cuidando de nós. Eu quero ler com vocês também um texto que está no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 5. Eu acho muito interessante esse texto porque ele mostra como Jesus tem o desejo de curar, de salvar a cada um de nós. E é interessante que Jesus nos busca. Muitas vezes não somos nós que buscamos Jesus, Ele é que nos busca. O amor, a misericórdia, a compaixão de Jesus, ele é tão grande na nossa vida que Ele mesmo nos busca. Ele mesmo vem até nós, Ele mesmo se achega até nós para nos curar, para nos salvar, para nos colocar no caminho certo. Quando a gente menos espera, Jesus bate a nossa porta, conversa com a gente e vem nos trazer a cura, nos trazer a paz. No livro de João, no capítulo 5, a gente lê assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda. Essa palavra Betesda, ela é traduzida como Casa de Misericórdia, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse:
levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Olha só que interessante, Jesus está subindo para Jerusalém para uma festa e ele passa ali pelo tanque de Betesda. Aí ele vê uma pessoa e ele tem compaixão daquela pessoa, ele se compadece dela. Provavelmente Jesus vai perguntar para alguém, escuta, aquele cara ali, o que ele está fazendo ali, quanto tempo tem que ele está ali. Provavelmente Jesus vai tomar algumas informações sobre ele. E quando Jesus tem as informações que ele queria, ele chega perto do cara e ele pergunta para aquele cara, você quer ser curado? Muitas vezes a gente pode olhar para essa situação e perguntar, uai, mas Jesus é louco? Porque se o cara tá ali deitado, é paralítico, tá ali no meio daquele monte de doente, é lógico que ele quer ser curado. E a gente não entende por que Jesus muitas vezes pergunta as coisas para nós. Por que muitas vezes nós estamos passando por dificuldades e nós temos que responder algumas questões e a gente fica pensando, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que será que Jesus está me pedindo isso? Muitas vezes Jesus está nos dando uma oportunidade de abrir o nosso coração a Ele. Porque às vezes o que nos está causando doença, às vezes o que nos está causando problemas, às vezes o que está fazendo com que a gente passe por uma situação difícil, é uma ferida lá de trás. É uma coisa que está enraizada dentro da gente e que nós temos que botar para fora. E é interessante que Jesus procura esse rapaz, esse senhor que já está ali há 38 anos, e pergunta para ele, você quer ser curado? E aí você olha o outro lado da moeda. Se Jesus hoje chegasse aí do seu lado e falasse assim para você, você quer um cheque de $1 milhão para botar na sua conta? Logicamente você ia chegar e falar, claro que eu quero, Jesus, me dá o cheque aí agora. Mas esse rapaz, ele chegou para Jesus e foi contar a ferida que estava dentro do coração dele. Ele abriu o coração para Jesus, ele falou, Jesus, eu não tenho ninguém que me coloque lá na água. Ou seja, esse cara ele tinha uma ferida de abandono, ele se sentia rejeitado, ele se sentia abandonado pela família, ele se sentia rejeitado pela sociedade, ele não tinha ninguém que colocava ele na água. Ele não diz para Jesus, lógico Jesus, eu quero ser curado, vamos lá, me cura, me cura, me cura, eu quero ser curado. Não. Ele chega para Jesus e vai contar o que está dentro dele. Ele vai falar da raiz da amargura que está causando aquela doença. Sabe, muitas vezes nós não estamos sendo curados porque nós temos raízes de amargura dentro de nós que estão impedindo a gente de receber a bênção. Sabe, às vezes nós temos um problema dentro da gente que nós precisamos colocar para fora e permitir que Jesus cure esse problema, para que nós possamos chegar ao outro lado, para que nós possamos receber a bênção, para que nós possamos ser tratados daquilo que está nos fazendo mal. E é interessante também que nós, em momento algum, nós vemos Jesus dizer para ele, não, mas eu não tenho nada a ver com esse seu problema, não. Eu estou te perguntando se você quer ser curado ou não. Não quero saber qual é o seu problema. Não. Jesus escuta.
Muitas vezes a única coisa que nós precisamos é ter alguém para nos escutar. Muitas vezes nós estamos nos sentindo tão sozinhos, a vida está tão pesada, as pancadas estão tão fortes, que você só precisa de alguém que te escute. E Jesus escutou aquele homem, e no final, quando ele terminou de falar, Jesus disse: pegue a tua maca, levante e ande. Ou seja, depois que ele botou para fora todo o problema, toda a amargura, tudo aquilo que estava prejudicando ele, Jesus deu a solução, falou: agora você vai ser curado. Porque agora a sua ferida interna foi sarada. Agora você botou tudo para fora. Agora você colocou tudo às claras. Então agora você pode receber a sua bênção. E eu queria que vocês olhassem para esse texto e não vissem só a questão da cura por causa de enfermidade. Eu queria que vocês olhassem para esse texto e vissem a cura das emoções, a cura dos pensamentos, a cura da sua alma, a cura das mágoas, deixando para trás tudo aquilo que ficou para trás. Hoje eu li uma coisa que eu achei muito interessante. Nós temos o nosso passado onde Deus já esteve. E Deus continua no passado, sarando o passado para que a gente tenha o nosso presente perfeito. E é por isso que o nosso hoje se chama presente, porque Deus nos dá um presente para a gente viver o hoje. E nós temos a certeza do nosso futuro, onde nós sabemos que Deus já está lá no nosso futuro, preparando tudo para nós. Nós precisamos confiar que Deus tem o melhor para nós. Nós precisamos confiar que Deus tem tudo de melhor para a nossa vida. A nossa fé, ela precisa trabalhar no sentido de trazer à vida coisas boas, coisas que nos edificam, coisas que nos constroem, coisas que nos colocam para frente. Pedir ao Espírito Santo que retire da nossa mente tudo aquilo que não provém de Deus. Buscar um relacionamento verdadeiro com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo e estar sempre em comunhão com eles, constantemente. Amém? O nosso desafio hoje é que a gente possa buscar esse relacionamento com Deus. Que a gente possa buscar esse relacionamento com o Espírito Santo, que a gente possa buscar esse relacionamento com Jesus. Permitir que Ele nos cure, mas não nos cure externamente, que Ele nos cure internamente, nas nossas feridas internas, nas nossas mágoas, a nossa necessidade de estar sempre tentando ser o melhor, tentando fazer sempre o melhor. Quando Deus só espera de nós que nós sejamos nós mesmos. Deus sabe que nós não somos perfeitos. Deus sabe que nós erramos. Deus nos conhece. Deus nos conhece. O mais importante para Deus não é que a gente seja perfeito, santo, santarrão. Não. Como dizem por aí, né, que a gente seja um crentelho. É um crente pentelho, né? Deus, ele espera que a gente procure sempre melhorar. Que a gente procure sempre crescer. Que a gente procure sempre passar pelo processo para que a gente se torne cada vez mais parecidos com Jesus.
Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo, nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus, cheios do Espírito Santo. Então, o nosso desafio é que a gente procure cada vez mais ter esse relacionamento, buscar esse relacionamento com Deus, estar diante de Deus, estar buscando cada vez mais a Deus, porque Deus nos ama tremendamente, porque Jesus é tudo. Glória a Deus, aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. É o que eu desejo a vocês, a mim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a gente possa ser tremendamente abençoados por Deus.